Glória a Deus. Opa, obrigado. É motivo de alegria, irmãos, estar novamente aqui tendo a oportunidade, de nós conversarmos. Eu não gosto de fazer um sermão assim sozinho, Eu gosto da participação dos irmãos, eu gosto de ouvir os irmãos, ver os irmãos falando, Tem alguém cansado hoje aqui? Pastor Josafá? Não, porque as pessoas assim de mais idade, assim, acho que é o pastor Joaquim, o pastor Josafá, já são pessoas assim que... Estou dizendo experiência, não é idade, experiência. Brincadeiras à parte, meus irmãos, eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre um assunto de extrema importância, como todos os assuntos que estão na palavra de Deus, são de extrema importância. O tablet não quer colaborar, mas aqui. Então, meus irmãos, eu gostaria de conversar com vocês sobre, como eu estava dizendo, um assunto importante. Nós entendermos quando Deus fala. Quantos aqui já ouviram Deus falar de alguma forma com você? Levante a mão. Quase todos, E quantos aqui nunca ouviram Deus falar? Levanta a mão. Nem todos levantaram a mão quando eu perguntei se você ouviu Deus falar, mas também ninguém levantou quando eu pergunto se nunca ouviu Deus falar, Eu acho que praticamente todos aqui já ouviram Deus falar de alguma forma. E hoje eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no primeiro livro de Samuel, no capítulo 3, os versículos de 1 ao 10. Cadê o Paulinho? Aqui na frente. Estou de olho, hein, Paulinho? Quem é o outro, Paulinho? Esperava botar a mão assim, Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3, do versículo 1 ao 10. Ficamos em pé nessa noite, meus irmãos. Vamos ler todos juntos. Como eu gosto de fazer, são vários versículos, vamos fazer uma leitura de forma responsiva. Eu vou ler o primeiro e os irmãos leem o subsequente até o último versículo. Versículo 1. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Versículo. E estando também Samuel já deitado antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Por isso, Eli disse a Samuel: Vai deitar-te, e há de ser que se te chamar dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Vamos repetir mais uma vez todos juntos. Fala, que teu servo ouve. Amém. Podem sentar, irmãos. Quão importante nós vemos aqui o Senhor falando
com Samuel. Vocês sabem qual era a idade de Samuel nesse momento? Alguns historiadores, como Joséfo, dizem que é em torno de 12 anos. Samuel era um jovenzinho, ainda saindo, da criança para o adolescente, e o Senhor já falando com ele. Assim como o Senhor falou com Samuel, Ele pode falar com qualquer um de nós, independente do nosso tamanho, independente da nossa idade. É o querer dEle. Nós vemos aqui Samuel, que foi consagrado ao Senhor por sua mãe. Imaginem a coragem de Ana. Ana não tinha filhos, orou ao Senhor e ofereceu seu primeiro filho ao templo. Samuel foi entregue a Eli quando tinha aproximadamente 3 anos de idade. E é interessante que Ana fez a promessa ao Senhor e o seu marido deixou que fosse cumprida. Isso é muito importante, porque se nós formos olhar o contexto histórico daquela época, o pai poderia ter dito não, mas ele não, respeitou o voto de sua esposa. Qual é a mãe que hoje teria coragem de oferecer e deixar lá na casa do pastor Iaquinho uma criança com 3 anos? Fernando com a Cleiva? De vez? Não quis não? Olha que o nome dele é parecido, né? Ele deixou com Eli e o nome dele é Eliaquim. Saulo, olha, bem idêntico, né? Saulo com 12 anos está ouvindo falar. E o pai também que deixou que isso acontecesse, né? Fernando. Só que aquele foi Eucana, né? E Ana. Então, meus irmãos, vendo aqui a história de Samuel, nós vemos aqui como Deus fala, e não só como Samuel, mas falou também com outros homens da Bíblia. Temos o exemplo de quem? Exemplo de Abraão, onde o Senhor falou com ele, quando estava indo ali para destruir Sodoma e Gomorra, também falou em outras ocasiões. Temos também o exemplo de Moisés. Esse tinha uma intimidade tremenda com Deus. Moisés, tanto Abraão quanto Moisés, são homens que tiveram intimidade com Deus, assim, tremenda. E também temos o exemplo de Paulo. Paulo falou com o Senhor, Cristo não falou com ele ali na estrada de Damasco. E vendo esses exemplos, meus irmãos, nós temos aqui o exemplo também de Samuel. Muitos dizem, muitos estudiosos dentro da filosofia, dentro das várias artes, dizem que isso é uma parábola, que isso não aconteceu, mas nós sabemos que aquilo que é escrito na Bíblia não é história. Aquilo que é escrito na Bíblia é real. E por causa de muitos acharem que isso é história, que isso é fábula, que isso é parábola, também temos crentes hoje que se perguntam e se questionam: será que Deus ainda fala com os homens? O que você acha? Será que Deus ainda fala com os homens? Chega aquele: eis que te digo, meu servo, você vai acertar na loteria, você vai ter uma lancha, você vai ter um carro. É o que muitos procuram hoje em dia. Mas Deus ainda fala. Embora a revelação divina esteja completa, qual é a revelação divina dele? A Bíblia. Por que poucos falaram, estão com medo? A revelação divina do Senhor está completa, é a Bíblia. Quem está com sua Bíblia aí na mão, levante o braço. Levante a Bíblia aí, celular, Bíblia. Mesmo ela estando completa, Deus ainda fala, por misericórdia, querendo orientar o seu povo. E falando sobre isso hoje, eu gostaria de colocar, são inúmeras as maneiras que Deus fala com o seu povo. Mas hoje, eu queria conversar com vocês sobre 3 maneiras. Não estou dizendo que são essas únicas 3, mas eu quero falar com vocês 3 maneiras hoje que o Senhor ainda fala com o seu povo. Primeira maneira, por meio de sua palavra. Palavra essa que está nas mãos da maioria. Palavra de Deus. Muitas vezes você anda atrás
de saber, não, Deus vai para as orações, vai para os montes, vai para um monte de lugar, querendo que Deus fale com você, e esquece de abrir a sua Bíblia. Mas pastor, aonde na Bíblia diz que o Senhor fala comigo? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, diz o seguinte: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Para que o homem de Deus, preste bem atenção, para que o homem de Deus, grife isso na sua Bíblia, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Se você quer ouvir a Bíblia falar com você, seja um homem, seja uma mulher de Deus. Aqui ele botou todos os atributos da Escritura: proveitosa para ensinar, para redarguir. Vocês sabem o que é redarguir? Repreender e acusar, demonstrar um pecado. Ah, pastor, mas Deus é amor, Deus vai me julgar. A palavra vai te mostrar o teu erro. Não seja como Davi. Mesmo Davi sendo um homem segundo o coração de Deus, precisou que Natã fosse lá e dissesse para ele, porque ele adulterou com Betseba, mandou Urias para a morte e ficou todo bonitão lá no palácio. Eu sou o rei, eu faço o que eu quero e isso acontece. Deus mandou lá o Natã e botou o dedo na cara dele. Mas hoje, não precisa mais Natã ir lá, tem a palavra para mostrar para você o seu erro, e lhe dar tempo de buscar o arrependimento. Porque tem pessoas que veem um pecado e fecham os próprios olhos. Tem pessoas que querem acreditar naquilo que elas acham que é certo e o que é errado. Deus fala, Deus mostra, mas ela não. Só quer ouvir de Deus aquilo que ela quer ouvir. Deus não fala somente o que a gente quer ouvir, Deus fala aquilo que a gente precisa ouvir. E muitas vezes Deus está falando e você está fechando os seus ouvidos. Cada dia que passa, meus irmãos, está mais próximo à vinda de Cristo. Nós estamos vendo hoje, no mundo todo, as profecias se cumprindo. Não deixe para a última hora, porque você pode não ter uma segunda oportunidade. Ah, não, pastor, vou deixar porque depois que a igreja for arrebatada, a gente ainda pode se converter. Vai ser mais difícil e mais doloroso. Hoje, você tem o Espírito Santo para lhe ajudar a interpretar, para lhe ajudar a aprender, para lhe ajudar e fortalecendo na leitura da palavra. Depois, não terá mais. Mas, meus irmãos... Então, meus irmãos, continuando falando. Deus algumas vezes não se comunica somente da forma audível, não somente falando no seu ouvido, ou mandando alguém lá e botar a mão na sua cabeça e dizer que fala, Senhor, que o teu servo ouve. Às vezes, Ele fala também através do quê? Oferecendo orientação clara na sua palavra. Mas, cara, para que você reconheça isso, você tem que pedir. Eu acho que poucas pessoas, ou quase ninguém, mas não quase ninguém, porque eu sempre oro pedindo, mas poucas pessoas oram pedindo discernimento. Poucas pessoas terminam a pregação dos pastores, anotam, chegam em casa e vão para a Bíblia ler e ver, será que é isso mesmo? Por isso que muitos são enganados, porque só acreditam no que se fala em cima dos púlpitos e é muito fácil chegar aqui e fazer vocês chorarem, fazer vocês se emocionarem, Tem pessoas que até oferecem curso disso para pastores, estava vendo na internet, curso para você fazer um trabalho psicológico na igreja,
né? O coach que vem ensinar você a falar com os irmãos, fazer os irmãos se derramarem, mas o principal motivo é, sabe, fazer os irmãos doarem. Vocês sabiam disso? Uma coisa muito interessante que eu vi na Comev, quando eu vi a primeira vez ao EPC, foi o biscoito. Muita gente acha que o biscoito é só para dar o biscoito na boca das pessoas, olha lá, né? Mas ele não, ele entra para quebrar toda aquela questão emocional trabalhada, porque a decisão de aceitar a Cristo, a decisão de andar nos caminhos de Cristo, não tem que ser emocional, ela tem que ser racional. O Senhor não quer crente emocionado, Ele quer crente lavado e remido no seu sangue. Porque o emocionado, na primeira desilusão, ele corre. E lavado e remido, ele aguenta as agruras que muitas vezes vêm sobre nós. Ser crente não é fácil, dizer, eu entrei na igreja, agora é mil maravilhas, glória a Deus, aleluia. Passamos por tribulações, passamos por provações, passamos por situações. Mas aí, meus irmãos, se você acha que Deus não tem falado com você, abra a sua Bíblia. Isso também não é para abrir assim, né? Pegar a Bíblia, botar aqui, Senhor, na folha que abrir, é para mim. Aí a Bíblia cai e tu olha lá, mandando se corrigir. Não, isso aqui não, isso aqui deve ter caído errado, né? Abre outra, te conserta. Não, isso aqui também não é não. Aí tu abre, seja abençoado. É isso aqui que Deus quer falar para mim. Glória a Deus. Ninguém quer receber correção, né? Só é bênção. Acha que Deus vai falar só bênção. Acabei de falar, Deus não fala aquilo que você quer ouvir. E fala aquilo que você precisa ouvir. O meu interesse é pela sua salvação. Então se você chega em casa, isso aí é meio que mandinga, né? Abrir a Bíblia, cair, você abrir. Mas, sei lá, vai que às vezes dá certo, né? Tu abre lá e Deus diz, te conserta. Arruma a tua casa, arruma a tua vida, arruma a tua família. E você fala como Samuel, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então, meus irmãos, a primeira maneira de Deus falar conosco, se você quer ouvir Deus falar, é através da sua palavra, é através da sua Bíblia. Tem irmãos que chegam em casa, botam na prateleira e só no domingo que vem, né? Que nem a história do pastor, que foi jantar na casa do irmão, aí no final do jantar pediu a Bíblia para ler, né? Leu, entregou para o irmão, foi embora e sumiu o talher da mulher. A irmã tinha botado talheres de prata para o pastor, e o pastor depois que foi embora o talher sumiu. Você sabe essa história? E a irmã ficou muito magoada, o pastor roubou meu talher. E passados uns tempos, a família convidou o pastor para ir de novo, jantar na casa deles. E o marido, muito sério, não fale nada. A mulher, mas a mulher, sabe como é a mulher, né? A mulher, quando bota um negócio na cabeça, ela tem que falar. Lá em casa é assim, eu nem discuto, tá. E a mulher agoniada e o pastor sentado, ela perguntou, pastor, o senhor levou meu talher naquele dia. Que talher? Talher, o senhor leu a Bíblia e depois o talher sumiu. Ele disse, pegue a sua Bíblia. Ela foi lá na estante, pegou a Bíblia, bateu a poeira e o pastor abriu. Está aqui dentro. O talher ele tinha botado dentro da Bíblia. E foi o único lugar na casa toda que a mulher procurou e não encontrou. Por quê? Se tiver família, uma leitora assídua de Bíblia, né? E assim tem muitos irmãos na igreja que fazem a mesma coisa. Termina o culto, chego em casa. Eu já fui assim. Bíblia embaixo do braço, chegava em casa, na estante. Só ia procurar a Bíblia no outro domingo, na hora de ir para a igreja. Às vezes nem encontrava. Cadê minha Bíblia? Então, meus irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus. E é um dos caminhos que Ele usa para falar com cada um de nós. Não precisa você estar procurando orações, procurando igrejas mirabolantes. E muitas vezes a pessoa só quer ouvir a bênção.
só quer ouvir a cura. A gente vê os irmãos aqui, os bancos estão lotados, mas não estão totalmente. Agora, se aqui tivesse um pregador aqui, que dissesse, levanta você aqui, o número do teu CPF é tal, o meu nome é tal, Deus está dizendo que vai te dar um emprego, vai te dar uma casa, todo domingo ia estar assim, ó. A gente vê as igrejas onde o cara diz número do CPF, número da identidade. Eu até pensei em ir lá uma vez e pedir o número da Mega Sena, ver se ele sabe. Mas... Aí o pastor vai dizer, pastor Júnior, o senhor está pecando, né? Aí eu digo, pastor, se eu ganhar eu dou o dízimo. Então pronto. Não peque 2 vezes, né? Peque só uma jogando, mas dê o dízimo. Brincadeiras à parte, irmão. Aqui na nossa igreja, uma coisa que menos se fala é isso. Eu falo às vezes assim para brincar com os irmãos, para ver se os irmãos se acordam, né? Eu estou vendo o Paulinho ali com o olho fechando. Mas que toda pregação ele quer dormir, rapaz. Sorte dele foi que eu não trouxe a foto e eu botar aí. Não seja assim. Tem outro ali que também quase dormindo ali atrás. Então, meus irmãos, a primeira maneira, né, que eu gostaria de falar com vocês, que Deus fala com você, é através da palavra, através da Bíblia. Lá tem toda a palavra divina, inspirada e revelada para nós sabermos. O manual de vida cristã, se você está com dúvida, olha na Bíblia. Tem pessoas até que lançaram assim para ajudar o crente, né? Se você está com dúvida, versículo tal. Se você está com dificuldade, versículo tal, né? Se você está assim, tem gente que bota o versículo em casa, Senhor meu pastor, nada me faltará. Você pode botar em todo lugar, mas se não estiver dentro do seu coração, não adianta. Então, saiba que a Bíblia é o primeiro de todas as maneiras que Deus usa para falar com você. Eu digo isso porque eu já fui ministrado lendo minha Bíblia, eu tenho o costume diariamente de ler a minha Bíblia. Todas as vezes que eu abro, pode ser a mesma palavra, mas ela traz uma mensagem diferente. Às vezes a gente tem um ditado que diz bem assim, a palavra se renova a cada dia. Isso está errado. A palavra de Deus é eterna. O que se renova a cada dia são as misericórdias de Deus. Você sabia disso? Palavra não se renova, meus irmãos. Palavra é eterna. O que se renova são as misericórdias de Deus na sua vida. Então, meu irmão, no momento que você pega a sua Bíblia, você começa a ler, e você sente aquela palavra trabalhando na sua vida, ministrando para você, falando não aquilo que você quer ouvir, às vezes pode até ser o que você quer ouvir, mas se você entende que ela está falando aquilo que você precisa ouvir, saiba que é Deus falando com você por intermédio dela, da palavra. Segunda maneira, por meio da oração. Eu acho que aqui, talvez seja o principal meio de se conversar com Deus. É por meio da oração. Quantos aqui costumam orar diariamente? Levanta a mão. Agora eu vou perguntar, quantos aqui oram diariamente, mas não é orar pela refeição, orar pelo... É orar, tirar um momento, não. Esse momento aqui, eu tirei para falar com Deus. Porque às vezes a gente ora antes de dormir, tipo assim, cria uma rotina, né? Deitado na cama, Senhor, me guarda nessa noite, bem, obrigado. Ora antes do almoço, da refeição, Senhor, obrigado por essa refeição, abençoa o órfão, viu, necessitado. Mas eu estou dizendo, orar assim, tirei esse momento para ficar aqui e meditar na palavra e orar. Quantos fazem isso diariamente? Já diminuiu mais, né? As mãos levantadas. É difícil, meus irmãos. Mas a segunda maneira, vamos abrir nossos livros lá em Filipenses, nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7.
Vamos ver aqui como a oração é um meio de falar com Deus. Versículo 6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A oração, meus irmãos, além de ser uma das maneiras que Deus usa para falar conosco, a oração é um aspecto fundamental na vida do crente. E a oração tem que ser encarada como um fardo. Mas ela tem que ser encarada com seriedade e como o quê? Como um momento de intimidade com Deus. É um momento de conversa. Como é que você adquire intimidade com uma pessoa? É olhando para ela de longe? Tchau. Às vezes você trabalha muitos trabalhos, tem seus ambientes de trabalho, às vezes tem aquelas pessoas que você diz, né? Você conhece aquela pessoa? Rapaz, é conhecido. Né? É aquele que você passa, bom dia. Né? E você senta na sua mesa, senta na dela. Não acontece isso? Aí você pergunta para a pessoa, você conhece ele? Conheço sim. Né? Mas tem aquele amigo que tem intimidade, que você conversa com ele, que você fala para ele os seus problemas, que você fala para ele os seus segredos, não é verdade? Dessa forma que Deus quer ser seu amigo, Deus quer te ouvir. Eu sempre digo em casa que há momentos de oração que você tem que tirar sozinho. Às vezes a mulher quer orar com você, às vezes o marido quer orar com a mulher, não pode se largar. Mas há momentos que você tem que orar sozinho, porque existem coisas particulares que é entre você e Deus. Ah, segredo? Não, não é segredo. É um momento de intimidade. Claro que o marido e a esposa e os filhos orarem juntos, a família juntos, é muito bom. Mas existem momentos que você tem que tirar de intimidade entre você e Deus. Só você e Deus. Onde você vai chorar, onde você vai falar, onde você vai parar para ouvir, porque muitas vezes a gente se ajoelha para orar e só fala, pede, mas não para um minuto para ouvir. Porque quando você pede discernimento, até no silêncio, Deus fala com você. Você tem parado na sua oração um minuto para tentar ouvir a resposta de Deus? Ou você só se ajoelha, ora, fala, pede, agradece. Não, o interessante é que na oração é o seguinte. Você pede individual, pede o que você quer. Abre a porta de emprego, me dá uma boa prova, mas no final você te agradeço por tudo. Quer dizer, você pede no varejo e agradece no atacado. Senhor, me dá isso. No final, te agradeço por tudo, Senhor. Além de pedir no varejo e agradecer no atacado, não tira um minuto para tentar ouvir. Às vezes, você fala demais e Deus quer falar também. Quer trocar ali. E às vezes Deus fala uma palavra e você entende 10. Por isso, meu filho, peça entendimento, peça discernimento. Durante a oração, nós temos que deixar de lado as distrações. Por isso que eu digo, você tem que orar só. Graças a Deus, lá em casa, nessa casa que eu construí a última agora, eu consegui fazer um local onde eu posso, que eu não tinha. Às vezes, quando eu tinha uma pregação para fazer, eu tinha que esperar os meninos dormir meio-dia, porque senão eu não conseguia. Era na mesa da cozinha que eu sentava lá com o computador, tenho filho pequeno, agora estão maiores, graças a Deus. Mas eu não tinha como, porque sabe que criança é quieta, né? Aí veio o pai parado ali, parece que incomoda. Mas graças a Deus, agora eu consegui fazer um local onde eu posso estudar, onde eu posso, na madrugada, entrar, fechar a porta, orar. Às vezes tem um cachorro que aperreia, mas aí eu...
digo dos filhos na perreia, agora o cachorro aperreia. E vai lá na porta do escritório e fica arranhando. Sai daí, cachorro. Meus irmãos, mas é bom você ter um local onde você possa, com tranquilidade, buscar, falar com Deus, deixar de lado as distrações, um momento de paz e silêncio, justamente para você conseguir ouvir a voz de Deus e ouvir aquilo que Ele precisa falar para você, não aquilo que você quer ouvir. E tenho certeza que a oração que é feita de acordo com a vontade de Deus se torna uma fonte o quê? Valiosa de inspiração para a nossa vida. Às vezes você ora por algumas coisas e a pessoa vem contigo e diz bem assim: por que está orando por isso? Não é para orar por isso, né, Tati? Ninguém tem que ter medo da oração, porque a oração é vontade de Deus. Se for vontade dele, pode ficar com raiva, pode bater o pé, pode cair no chão, pode desmaiar, mas ele vai fazer a vontade dele. Se quiserem orar por mim, por qualquer coisa, podem orar. Se for a vontade dele, vai ser, né? Mas de preferência que ore por bênção. Não ore para Deus me levar, não. Se for também, amém, né? Mas eu acho que tem gente na fila na frente. Mas tem mais tempo de... Então, meus irmãos, aquilo que é pedido em oração e Deus dá, é porque foi vontade dele. Não adianta você dizer: não ora por isso, pastor, eu não quero que você ore por isso. Às vezes o pastor está orando até porque é uma questão de oração. O pastor ora por muitas coisas, o pastor ora pela vida das pessoas. E ora para que todos tenham salvação também. Eu sei que a vontade dele é essa, que todos que ouvem a palavra se salvem. A gente ora. Às vezes não sendo vontade das pessoas, até não sendo vontade nossa, mas a gente ora. E se é vontade de Deus fazer, Ele vai fazer. Assim como também, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Então, meus irmãos, se tem alguém orando por alguma coisa na sua vida que você não gosta, deixa a pessoa orar. Porque se for vontade de Deus, não adianta. E se você se negar a ouvir a vontade de Deus, tenha certeza que vai ser doloroso a sua colheita. Então, meus irmãos, a oração tem que ser feita de acordo com a vontade de Deus. Porque o quê? Na oração nós apresentamos o quê para Ele? Nossos planos, e pedimos a sua orientação e buscamos as suas respostas. Por isso que é uma momento de intimidade, onde você está ali despejando seus planos. Senhor, eu quero fazer isso, Senhor. Mas qual é a tua vontade? Me guia, me mostra. Não vai orar dizendo assim: Senhor, amanhã eu tenho uma prova, não estudei nada, me dá a resposta. Que a solução não existe. Você faz a sua parte e Deus faz a dele. Você tem uma prova, você estuda, né? Jovem que faz faculdade, que estuda, que faz qualquer coisa. Você estuda, aí chega na hora da prova: Senhor, me faz lembrar aquilo que eu estudei. Agora, se você não estudou nada, Ele vai fazer você lembrar de nada. Senhor, deixa o Paulinho acordado, não deixa ele dormir, né? Eu oro assim, né? Ele fica acordado, vai ficar chateado. Não é só o Paulinho que dorme, não, tem muita gente que dorme. Mas ainda bem que dormem na igreja, assim, né? Ruim é dormirem no Senhor. A palavra ser chamada, e ele dormir no Senhor aí no banco, e o Senhor esquecer dele porque ele estava dormindo. A história da Vivi, né? Você sabe a história da Vivi? Não é a Vivi daqui da igreja, não. A Vivi na igreja. Todo domingo ela dormia. Acho que ela o colchão dela não era bom, acho que o banco era mais macio. E a Vivi dormia na igreja. Aí a igreja tradicional, né? Cantando aquele hino. No final do culto: vivifica, vive. Aí a Vivi se acordou, ouviu aquilo, vivifica. Não, irmão, Vivi vai.
assim é o Paulinho, vai ser como a Vivi. Ainda bem que o nome dele é Paulo, né? Paulinho. Se fosse Vivi, ele acorda no meio do culto. Não, a Vivi vai também. Estava dormindo no culto. Mas, meus irmãos, como falando, na oração, no momento de oração, você vai pedir, você vai falar seus planos, e você vai parar para ouvir o que Deus tem para falar com você. Mas é muito importante que você peça discernimento para entender que realmente é Deus que está falando. Porque muitas vezes nós vamos orar com o nosso coração cheio de desejos, cheio de coisas, e achamos que é Deus falando, e não é o Senhor falando. É apenas a nossa vontade sendo manifesta. Então, durante a oração que você quer ouvir, peça, Senhor, me dá discernimento para me saber que é Tu e que é a Tua vontade que está sendo revelada à minha mente e ao meu coração. E quem sabe Ele fale até os seus ouvidos e você escute, né? Paulo, acorda. É um exemplo, é um exemplo. Eu me lembro, o pastor falou aqui, ele falou, Deus falou ao ouvido dele uma vez, ouviu nitidamente. Quem sabe você tem essa experiência, escutar o Senhor falar nitidamente, a voz de Deus falando aos seus ouvidos. Mas se você não ouvir, enquanto estiver aqui na terra, mas você vai ouvir, no dia que você chegar nos céus, o Senhor falando, teu nome. Terceiro meio, utilizado por Deus para falar conosco, por meio de nossas experiências. Experiências essas pessoais. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam. Prestem bem atenção. Para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Propósito esse de quem? De Deus. Às vezes o mundo que usa assim, sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. E para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Às vezes o mundo tem deturpado a palavra de Deus e acha que é para todo mundo, que é de qualquer jeito, né? A gente ouve muito isso hoje. Ah, só quem me julga é Deus, né? E Ele vai julgar, porque Ele é o justo juiz. Nenhum atributo de Deus se sobrepõe a outro. Prestem bem atenção. Assim como Ele é amor, Ele também é justiça. E nenhum atributo dele é maior que o outro. O mesmo peso que Ele ama, Ele também vai julgar. Prestem atenção. E a Bíblia fala sobre a ira de Deus. Então, se você vê essa doutrina, Deus é amor, só quem me julgar é Deus, e não... Cuidado. Maneira que Deus fala das nossas experiências. O verdadeiro crente, ele nunca perde a consciência da presença de Deus na sua vida. Você sabia disso? Às vezes a gente diz que é crente e perde a consciência quando está na rua, né? Tem muito crente que é crente só na igreja. Quando chega lá fora, o pessoal até se espanta, tu é crente, é? Então, meus irmãos, o verdadeiro crente nunca perde a consciência da presença de Deus em sua vida. Independente das circunstâncias e dos problemas que você passe, você tem que lembrar o quê? Que você é servo e povo escolhido de Deus. João 3,16 diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida. Quantos aqui são pais e mães de filhos? Levante a mão. Qual de vocês teria coragem de dar seu filho pela vida de outra pessoa? Levante a mão agora. Ninguém. Mas o Senhor deu o filho dele
para morrer pelos nossos pecados, para que hoje pudéssemos estar aqui e sermos chamados povo escolhido seu. A gente lê a Bíblia e às vezes não compreende a profundidade e o poder que está na palavra, trazido para os nossos ouvidos, trazido para as nossas vidas. Eu acho que se nós tivéssemos mais noção daquilo que Deus quer para nós, eu acho que a gente aí não pecava. O inimigo todo dia está rodeando para nos derrubar. E muitas vezes tem crente que ajuda o inimigo a derrubar ele. Não é verdade? Começa a formar um tempo de chuva lá no Iranduba, e o cara olha assim, rapaz, vai chover. Ó. O povo que eu mais conheço que é de açúcar é crente. O cara sai para o trabalho 4 horas da manhã, debaixo do temporal, mas vai pegar a rota, vai para o trabalho. Mas foi para a igreja, o tempo está se formando lá longe, rapaz, vai chover. Não é verdade? Dia que você sai de casa que está nublado, vem pouca gente para a igreja. E não é só aqui não, em todas as igrejas que você vai. Porque está chovendo, mas está chovendo, eu cheguei aqui, não está chovendo nada. Mas formou o tempo, o crente já não vem, vai ficar gripado, vai ficar resfriado. Agora se disser assim, vai ter uma festa. É lona na cabeça, Olha, não tem nem para comer dentro do carro, vai ter que ir numa picape na carroceria, mas o cara segura a lona, não se molha, chega enxutinho. Mas fala que é para vir para a igreja desse jeito, ver se vem. Ah, vou me molhar, vou me sujar, vou me... Aí Deus fica olhando. Meus irmãos, nós somos povo escolhido de Deus. Aqui nenhum de nós que temos filhos, temos coragem de dar nosso filho para morrer por outros, que muitas vezes desprezam a Ele, mas Ele deu. Então, meus irmãos, falando, o caminho do crente, ele é marcado tanto por experiências positivas. Quais são as experiências positivas? São as bênçãos, são as oportunidades, né? Também é marcado por experiências o quê? Negativas. Experiências que trazem dor e sofrimento. Ser crente não é 1000 maravilhas. Nós passamos por problemas e passamos por tribulações. Mas se nós colocarmos em mente que esses problemas eles vêm para nos ensinar a suportar dores ainda maiores, nós veremos que esse problema não é tão grande. Às vezes a gente tem um probleminha pequenininho, aí fica se remoendo, fica se... E mulher gosta muito disso. Tem um problema, aí tem outro, e vai juntando todo e fica remoendo o dia todinho. Falo isso porque eu sou casado, eu sei. Aí a mulher fala, e tu não está preocupado? Eu digo, adianta. Mas eu estou preocupado, isso, aquilo. Eu digo para a mulher, adianta eu ficar me matando aqui? Se não dá para resolver, não dá. Vou botar nas mãos do Senhor e Ele vai fazer o que é melhor. Tem homem também que é assim, né? Pega um monte de problema. Eu disse, problema você vai resolver um de cada vez. Não adianta tu querer pegar um monte assim e resolver que não vai. Mas aí você bota na mente, esse problema aqui é uma experiência. O Senhor está me mostrando. Por que eu estou tendo isso? O Senhor está querendo mostrar alguma coisa. E lá na frente, talvez a sua experiência sirva de testemunho para outra pessoa. Eu recebi essa bênção. Como que eu cheguei nessa bênção? Perseverei, orei, busquei. Você tem que colocar que muitas vezes Deus usa as situações na sua vida para falar com você. Às vezes você está querendo fazer determinada coisa e nada dá certo. E você continua teimando. O próprio pastor contou um testemunho um dia aqui. Chegou no carro dele, deu na chave, não pegou.
Não deu nem sinal de bateria, não deu sinal de nada. Chegou no carro dele, S10 Zona, e é caro uma bateria, não é barato. Carro novo, né? Pastor, abençoado. Deu na chave, nada. Nem aquele... Quem tem carro sabe, né? Ele murmurou? Não. Desceu do carro, tá pegando. Fazer o quê, né? Foi para casa, já pensando no prejuízo, outra bateria nova. Passado um tempinho, acho que a lágrima escorreu também, assim, quando pensou no dinheiro. Ele fala que não, mas... Ele é assim, mas... Diz ele, voltou do carro, deu na chave, parecia que não tinha acontecido nada, depois de um certo tempo, não foi? Voltou no carro de novo, vou testar aqui mais uma vez, né? Que homem gosta de ficar testando assim. Quando testou, parecia que não tinha acontecido nada. O carro funcionou, e ele foi no caminho, passou no local onde tinha acontecido um acidente, não foi, pastor? O senhor disse, está acontecendo, eu vi esse testemunho, o senhor contou. O senhor disse, passou no local onde tinha um acidente, e uma voz mostrou para o senhor, olha aí, ó. Era aí que era para você estar. Talvez se ele tivesse murmurado, se lamentado, caído no chão, e diz, Senhor, por que fez isso? A bateria é tão cara no meu carro, como é que eu vou fazer? Tá bom, então vai. Já tive uma experiência parecida, uma vez indo para o trabalho de madrugada. Cheguei no posto, abasteci o carro, o cartão não passou. E passei lá uns 10, 15 minutos até que o cartão passou. Depois de abastecido, todo esse atraso, eu passei a mão no peito, isso era quase 1 hora da manhã, estava indo trabalhar, passei a mão no peito, cadê o crachá? Como é que eu vou entrar na empresa? Voltei em casa, liguei para a Gemi, meu crachá, ela jogou lá de cima, que a gente morava no 2º andar, ela jogou lá fora, assim. Eu só fiz abrir a porta do carro, desci, segurei, pulei do carro, voltei, mas não murmurei, não reclamei. Quando eu estou voltando para o trabalho, que eu dobrei na rua, que eu tem uma ladeira para me dobrar de novo. Quando eu subi, tinha um carro, tinha passado direto assim, na parede, ali na 7 de setembro, esquina com a Duque de Caxias, naquele colégio Santa Terezinha, alguns anos isso, o carro tinha entrado ali naquela parede, que ali é concreto puro ali, aquelas paredes, né? E eu ouvi, esse daí eu ouvi nitidamente, uma voz falando, era para tu está aí. Porque na hora que o carro foi passar lá, eu olhei, ali tem um sinal, quem vem na 7, quem sobe a Duque, ali do lado da antiga penitenciária, e algum dos dois, eu não sei quem foi, porque eu não parei a perguntar, mas deu para perceber, algum dos dois furou o sinal vermelho, e o outro carro veio. Provavelmente o cara que vinha pela 7 furou o sinal vermelho e bateu no carro que ia cruzando a Duque. E a voz falou nitidamente, era para você estar aí. Mas todos esses minutos que você perdeu se atrasando, foi Deus evitando que aquilo acontecesse. Muitas vezes as coisas acontecem, a gente se arruma cedo para fazer alguma coisa e alguma dificuldade acontece e a gente fica espraguejando, fica se maldizendo, mas não sabe que aquilo pode ser uma experiência que Deus esteja te dando, para que você aprenda a vontade dEle. Você diz, não, mas eu me arrumei cedo, eu fiz tudo cedo, para que eu pudesse chegar no horário, e aconteceu isso hoje, coisas que não são comuns de acontecer, e você espragueja, você se maldiz, e esquece de perguntar, Senhor, que seja feita a tua vontade. Eu não sei, tu está evitando algo poderia acontecer, mas glória a Deus. Se tu fizer, é Deus. Se não fizer também, é Deus. Assim como já falou, Deus deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, a vida do crente é nisso. Se você tem realmente convicção de que Deus está na sua vida, todas as experiências,
todas as situações que você passa são vontade dele, e algumas são para o seu engrandecimento espiritual, preparação para coisas ainda maiores que vão acontecer na sua vida. Porque às vezes existem bênçãos que são tão grandes que nós temos que estar preparados para recebê-las. Nós temos que ter maturidade espiritual, maturidade intelectual para receber algumas bênçãos. Sabia disso? Nem todas as bênçãos são para nós naquele momento. Existem bênçãos que são para nós em momentos certos e determinados, porque são momentos em que nós estamos preparados para recebê-las. Quarto ponto, meus irmãos. Aí você vai falar, pastor, o senhor ia dizer 3 pontos. E esse quarto? Quando Deus não fala. A gente falou 3 situações que Deus fala. 3 meios que Deus usa para falar. Mas eu vou falar hoje de um. Quando Deus não fala. Livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2. Prestem bem atenção. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Não pense que de qualquer jeito, como o mundo fala, não, de qualquer jeito, vem, Deus te quer assim. Nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Não é de qualquer jeito. A gente vê hoje muito isso. Igreja de todo gosto. Igreja de todo jeito. E as pessoas enganam muitas pessoas com aquelas palavras ali. Só usa o vinde a mim como estais, mas não usa a mudança. Né? Querem apagar da Bíblia pegue sua cruz e siga-me. Meus irmãos, eu vou dizer para vocês uma coisa, isso é real. Uma vez eu estava conversando com o irmão Ezequias, a irmã dele sobre isso, e ela já percebeu isso. Existem Bíblias que são vendidas hoje, que suprimiram versículos. Porque achamos novas traduções que não tem esse versículo. Esses versículos são alterações que os copistas fizeram. Inventam 1000 desculpas. O mais interessante é que passaram mais de 2000 anos, em alguns livros até bem mais do que isso, para descobrir agora que está errado. Vou dar o exemplo para vocês de 2 versículos. Toda vez que eu vou comprar uma Bíblia, tem 2 versículos que eu olho. Se não tiver um deles, ou se não tiver um, é só parte dele que tiraram. O outro é ele todo. Um é aquele, Mateus 17, 21. Essa caixa está com jejum e oração. Tem Bíblias que já não tem mais isso. E o outro é Romanos 8 e 1. Alguém sabe qual é o Romanos 8 e 1? Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tem Bíblias que só tem essa parte, ponto. Não tem a continuação, que é o quê? Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam, aí botaram um ponto. Aí a pessoa acha que está em Cristo Jesus e acha que não há condenação para ele. Só que tem uma continuação, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então a condenação está para os que estão em Cristo Jesus, e aqueles que estão verdadeiramente em Cristo Jesus não vão andar segundo a carne, mas vão andar segundo o Espírito. Então não tem como se enganar e achar, não, eu estou em Cristo Jesus, não tem condenação para mim. Mas se você anda segundo a carne, como é que vai ter, você está com Cristo Jesus? Aí o mundo bota um ponto aí, tirou esse resto do versículo, e as igrejas abrem lá e
mostro para os irmãos, nenhuma condenação meu irmão, você está em Cristo Jesus, você está em Cristo Jesus. Mas está segundo a carne. Pastor, o senhor é duro. Não sou duro, eu falo o que está na palavra. Por quê? Porque quando chegar lá no céu, eu quero encontrar com cada um de vocês. Eu não quero ter o susto, né? Os 3 sustos quando chegar no céu. Você já sabe quais os 3 sustos? O pessoal sabe. Já falei mais de uma vez aqui. Primeiro susto. Você está aqui? Chega lá no céu, né? Você está aqui? A pessoa chegou lá, viu o Paulinho. Paulinho, está aqui, Paulinho? Segundo susto. Fulano não subiu? E o terceiro e maior susto que a pessoa vai tomar, sabe qual é? Eu subi? Então, sei que nenhum de nós vai ter susto, porque nós temos certeza que nós nos encontraremos no céu, estaremos todos juntos ali, nas bodas do Cordeiro e na grande ceia do Senhor. Pelo menos eu oro para isso, né? Que isso aconteça. Não quero ter esse espanto com Paulinho. Então, meus irmãos, quando Deus não fala, é porque nós estamos o quê? Nós estamos fora da sua comunhão. Segunda coisa, quando Deus não fala, quando não há disposição no homem de cumprir o que Ele fala. Deus fala e você não quer cumprir porque você quer fazer aquilo que você acha que é certo para a sua vida. Deus não vai falar mais. Tem gente que é assim, Deus fala, não faz. Está falando e a pessoa não, isso não é de Deus não, isso não é de Deus não, isso não é de Deus não. Chega uma hora que Ele vai dizer, olha, se essa pessoa não tem disposição de fazer aquilo que eu falo para ela fazer, acabou, não vou falar mais. Principalmente o ser humano, que tudo ele bota a culpa nos outros. Né? Não fui para o céu por causa do meu marido. Não fui para o céu por causa da minha mulher. Pastor, é difícil. É o inimigo que me tenta, né? Tem aqueles que dizem, é o inimigo que me tenta. Meus irmãos, quando nós vamos lá no livro de Tiago, no capítulo 4, do versículo 7, diz o quê? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Primeiramente, sujeita-se a Deus. Depois, resistir ao diabo e ele fugirá de... Então, a culpa do pecado e de se afastar de Deus é sua. Nunca venha dizer, Deus não fala comigo. Por quê? Porque eu estou afastado de Deus. Mas por que você está afastado de Deus? Porque o inimigo me tentou. O inimigo está fazendo o papel dele. Cair na tentação é você. Tem aqueles que gostam de ser tentados, né? Para cair mesmo na tentação. Tem jovem aí que fica pedindo, me tenta, que eu quero cair. Então, meus irmãos, primeiramente se sujeite a Deus. Primeiramente. Não é só resistir ao diabo, não. Primeiramente, sujeitai-vos a Deus. Será que você tem se sujeitado à vontade de Deus? Será que onde você está, as pessoas têm visto resplandecer a luz de Deus na sua vida? Será que as pessoas têm visto o Espírito Santo trabalhar em você? Na academia, no trabalho, na escola, na faculdade? Será que as pessoas têm percebido a luz de Cristo brilhar na sua vida? Ou você tem sido mais um que vem domingo para a igreja, pega a Bíblia na estante, limpa a poeira, bota embaixo do braço, chega em casa, fecha novamente, bota lá em cima? Você é um daqueles que só tem comunhão quando está entre os irmãos, que aí chega aqui na igreja, veste aquela fantasia de crente, glória a Deus, aleluia, varão, varoa, Deus te abençoe, mas quando sai da porta e chega em casa, se transforma em outra pessoa. Tem muitos assim, muitos, não são poucos. Mas eu sei que aqui na igreja não tem nenhum que faz isso, graças a Deus. Mas
sujeitai-vos a Deus. Meus irmãos, para concluir, já tomei muito tempo de vocês nessa noite. Nós vemos aqui, falei 3 maneiras que Deus utiliza. Não são somente essas 3, como eu falei. Deus utiliza de diversas maneiras para falar com você. Eu falei de 3, mas existem inúmeras outras. Mas saiba que quando Ele quiser falar, Ele vai falar. Quando Deus tem algo para te entregar, Ele vai vir e te falar. Não precisa você estar correndo atrás. Conheci uma pessoa que uma vez até falou para mim que ela vivia nas orações, né, que ela queria que Deus falasse com ela. Aí ela ia daquelas orações, do reteté, do manto, de tudo. Aí a pessoa vinha entregando. Aquela roda, a oração, vinha e falava, fulano. Quando chegava do lado dela, falando para a pessoa que está aqui do lado, ela se preparava. Agora é minha vez. Aí quando chegava aqui na vez dela, pulava e falava para o outro. Esse tipo de coisa termina fazendo você ficar traumatizado. Porque você acha, Deus não quer falar comigo, talvez não queira falar daquela forma. Ou talvez você não esteja ainda tão preparado para o que Ele tem para falar para você. Quando você estiver preparado, e quando Ele quiser falar, Ele vai falar. Basta você abrir o seu coração, a sua mente e os seus ouvidos e ter o discernimento de entender o que Ele quer falar para você. Como nós sabemos que o Senhor continua falando conosco de outras formas. Bota aí, Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, preste bem atenção, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias pelo Filho. Falado de muitas vezes e de muitas maneiras. Nós falamos de 3, mas existem inúmeras outras maneiras que Deus pode utilizar para falar com você, meu irmão. Mas para que Ele fale com você, é fundamental que você mantenha a sua vida preparada para ouvir a voz de Deus, para sentir a presença divina na sua vida. Meus irmãos, como eu acabei de falar, a comunhão com Deus, ela não deve ser somente limitada aos momentos que nós estamos na igreja. A sua comunhão com Deus, ela tem que ser constante. Eu sei que às vezes é difícil manter a comunhão com Deus constante. Às vezes as coisas acontecem em casa, acontecem no trabalho, acontecem na escola, na faculdade, que fazem difícil se continuar com a comunhão, mas persevere. Se você perseverar, vai chegar um momento em que não vai ser mais difícil e vai ser comum. E Deus vai estar lhe acompanhando em todos os momentos. Por isso, meu irmão, a verdadeira intimidade com Deus implica em o quê? Em um relacionamento diário e pessoal. Nós alcançamos este relacionamento de intimidade com Deus buscando o quê? A oração e a meditação na palavra. Não é somente na oração, não é somente na meditação, mas é nas duas coisas, muito bem dosadas, muito bem trabalhadas. A intimidade com Deus é alcançada através da oração e da meditação. E assim, você vai cultivar uma conexão profunda com o Senhor. Nós devemos estar atentos em todos os momentos à voz do Senhor, porque Ele está aqui para nos capacitar e nos guardar conforme a sua vontade. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.